mamãe, abraça eu, mamãe, embala eu, mamãe, cuida de mim. Há muito tempo atrás, e bem longe daqui, havia uma região em que vivia uma princesa chamada Badu. Badu vinha da terra dos contadores de história do Palácio de Obá. E na região em que ela vivia, haviam descoberto uma pedra preciosa tão grande que batizaram de ovo de elefante. Mas essa pedra gerou muita disputa, muita briga, até chegar no ponto de virar guerra pela disputa da pedra na região em que ela morava, lá na África. E esta grande batalha, essa briga muito demorada, fez com que ela e a irmã perdessem alguns entes queridos e cada uma acabasse indo viver em diferentes regiões da África. A Badu foi trabalhar especificamente numa casa como se fosse uma escrava doméstica. Já a irmã, ela perdeu o contato. E depois de um bom tempo, muitas dores, muito sofrimento, ela foi parar em um porto na África. Ali, ela nunca tinha visto os brancos antes. Era a primeira vez que ela estava vendo, no momento em que vários marinheiros brancos estavam brigando, batendo, forçando muitos deles a entrar no fundo do navio Flor de Luanda. A Badu achou que os brancos tinham aspecto de doente. Para ela, os brancos podiam até comer os negros para tentar sobreviver àquele sol forte na África. Depois de muito grito, muitos maus tratos, os marinheiros foram colocando vários africanos para o fundo do navio Flor de Luanda. Eles tinham que, antes de embarcar, deixar suas roupas ali na beira do mar e embarcar para o fundo do navio. Ao adentrar no fundo do navio, eles perceberam que haviam dividido a região com madeiras clandestinamente para transportar o dobro dos escravos permitidos, dos futuros escravos, na verdade. Eles tinham que se apertar lá embaixo e uns sentavam no meio das pernas do outro, o que fez com que depois de algum tempo do embarque de muitos dos negros ali na beira do mar, um começasse a ter dor nas costas, o outro sentisse seu peito apertado, não conseguia respirar. Naquele fundo de navio o ar faltava. Depois que os marinheiros maltrataram, gritaram e colocaram muitos deles no fundo do Flor de Luanda, fecharam e ficaram lá em cima. Assim que os negros se viram só entre eles, perceberam, seriam transportados ali 580 negros, onde provavelmente caberia só a metade deles. Eles foram tentando encontrar, como eles tinham vizinhos de fundo de navio que eram de outras regiões, falavam outras línguas e sentiam uma solidão e uma tristeza pelo que estava acontecendo, eles foram procurando outros que falassem a sua língua no fundo do navio. Às vezes cantando, às vezes rezando, às vezes se lamentando para encontrar um conterrâneo, alguém que o entendesse em sua língua mãe. A Badu achou que era uma boa tentar encontrar alguém da região em que ela viveu e perguntou nos 2 idiomas que se falava na sua terra: "Alguém meu aí?" Na segunda chamada, foi a irmã que respondeu, do lado de lá do navio. Era a Mutinta. Todas as diferenças que elas tinham de ciúmes, de implicâncias na infância, foram superadas pela alegria de encontrar alguém da região em que elas viviam, que falava a língua que elas conheciam, para dividir suas angústias na língua materna. A irmã dela se chamava Mutinta e disse para Badu que, na verdade, desconfiava que não ia chegar viva ao fim da viagem. A Badu foi consolando ela. Mutinta quis saber se Badu tinha medo da morte. A Badu explicou que tinha, porque o pai dela dizia que era muito perigoso ir para o mundo dos mortos. Você podia não encontrar o caminho, ficar perdida no meio do mundo dos vivos. Mas ela também falava que, na verdade, também tinha uma parte dela que não tinha esse medo, porque elas já tinham perdido o pai. E a Badu acreditava que se acontecesse alguma coisa, era possível chamar pela ajuda do pai. As duas ficaram pensando em voz alta se elas podiam, se elas iam morrer rápido, se elas iam virar pólvora, se elas iam virar sabão. E assim elas foram tentando diminuir, o medo e o mal-estar dos maus tratos que todos ali sofriam no fundo do navio. Elas foram conversando. Depois de um tempo, começaram a descer os marinheiros umas 2 vezes por dia. E eles desciam com a comida que eles colocavam no meio das mãos dos negros, que a recebiam em conchas com as suas mãos. Eles misturavam e davam para cada um uma mistura de inhame com carne. Passou um tempo, eles começaram a achar
que aquela comida estava descendo estragada, talvez não estivesse sendo muito bem armazenada lá em cima, talvez estivesse tomando muito sol. De qualquer forma, muitos deles começaram a passar mal. Eles não tinham certeza se era pela comida ou pelo próprio molejo do navio. E aí, às vezes, alguns vomitavam. Aquelas poças no fundo do navio não contribuíam com tudo que eles já estavam sofrendo. Eles não tinham a possibilidade de subir para usar, para ver se tinha banheiro lá em cima. Então, eles faziam muitas vezes as necessidades lá embaixo. Faziam lá, não tinha muito jeito. E aquilo ia formando um bafo nocivo. Eles acabavam passando mal. Aos poucos, também desciam os marinheiros levando água que eles armazenavam lá em cima em tonéis e desciam com umas canecas que iam passando de beiço em beiço. Porém, muitos também perceberam que aquela água ia descendo com um gosto estranho. Talvez estivessem tonéis já envelhecidos que estavam estragando a água. Muitos deles rezavam, se lamentavam e se apoiavam em diversas línguas, já que tinham africanos de muitas regiões diferentes do continente mãe. Porém, aos poucos, vários deles não resistiam. E aí desciam os marinheiros para pegar os negros nos braços que tinham falecido e jogar no mar. Já que não era possível, eles diziam, parar em algum lugar e enterrá-los. Eles nem achavam que quem estava no fundo do navio tinha direito a essa despedida. Aos poucos, a Mutinta e a Badu perceberam que elas já conseguiam esticar as pernas, às vezes andar um pouco, porque no começo elas tinham pernas arroxeadas, câimbras que estavam muito apertadas. A Badu se sentia um pouco melhor porque esticava um pouco a perna. E ela estava próxima da região em que passavam os marinheiros, então ela já não sentia tanto quanto a sua irmã, muito próxima do casco. Mesmo assim, as duas se sentiam mal, porque apesar de elas terem espaço para não passar tanto sufoco quanto no começo da viagem, elas sabiam que já estavam com essa possibilidade porque vários haviam falecido, não aguentado a viagem toda. Depois de um tempo, começou uma tempestade muito barulhenta, que deixou assustados todos no fundo do navio, porque eles ouviam raios, trovões e a braveza da água. A Badu lembrava que o pai dizia que o mar era a morada dos mortos, então elas tentaram rezar, tentaram se apoiar, porém a tempestade fez com que o Flor de Luanda virasse uma casquinha de nós e foi jogando para cima, atirando para os lados, e com esse movimento violento, os negros acabavam se apertando, caindo um em cima do outro, violentamente, já que a água era bastante indomável, não adiantou toda a experiência do capitão marinheiro lá em cima. Depois de muita reza, muitos lamentos, muitas pessoas caindo, se atropelando lá embaixo, a chuva passou, a água se acalmou, o navio parou, e vários começaram a chorar por perceber que haviam diversos negros machucados lá no fundo. A Badu foi chamando, Mutinta, Mutinta! Porém, ela não ouvia o retorno e ficava bastante preocupada porque a irmã não conseguia... Ela não sabia o que tinha acontecido com a irmã e temia pelo pior. Foi quando desceram os marinheiros e começaram a colocar nos braços diversos negros que não haviam resistido à tempestade para jogar no mar e foram subindo rapidamente para esvaziar o que eles chamavam de carga, que na verdade eram negros mortos. Foi quando passou um marinheiro com a irmã de Badu, a Mutinta, nos braços. A Badu só gritou, Mutinta, é muito perigosa a travessia para o mundo dos mortos. Pede ajuda do pai, ele vai te ajudar para você não se perder no mundo dos vivos. Cuidado, é uma travessia difícil, mas pai vai te ajudar. Nesse momento, a angústia travou a garganta da Badu, que não conseguiu chorar a perda da sua irmã. Os que haviam sobrevivido no fundo do Flor de Luanda já desconfiavam que não fossem chegar vivos ao fim da viagem, porque era muito violenta, era muito pesada, péssimas condições. Aos poucos, eles já desconfiavam que talvez morressem antes de chegar. Foi quando, de repente, depois de 36 longos dias no escuro, apenas com candeeiro, rezando pelos que haviam morrido, chorando pelos machucados, finalmente eles perceberam que o navio havia parado. E foi quando desceram os marinheiros tão violentos e tão irritados quanto no começo da viagem, arrastando todos eles pelas correntes que muitos já tinham percebido que estavam ali sofrendo, presos, foram puxados para cima. Quando chegou lá em cima, primeiro a Badu não conseguiu ver nada, o sol cegou ela rapidinho. Aos poucos ela foi se acostumando com todo aquele brilho. Foi quando ela conseguiu ver o litoral de Pernambuco. Ela viu que haviam casinhas de fachadas amarelas, azuis, vermelhas. Ela viu uma mata linda, muito embora os engenhos de cana-de-açúcar já começassem a devorar a vegetação daquela região.
Ali, a Badu começou um novo capítulo da sua vida. Angola, Congo, Benguela, Monjolo, Cabinda, Mina, Quiloa, Rebolo. Ali onde estão os homens, há um grande leilão. Dizem que nele é uma princesa à venda, que veio junto com seus súditos, acorrentados num carro de boi. Eu quero ver, eu quero ver. Quando o zumbi chega, o que vai acontecer? Zumbi é o senhor da guerra, é o senhor das demandas. Quando o zumbi chega, zumbi é quem manda. Ali onde estão os homens, de um lado cana de açúcar, do outro lado cafezal. Ao centro senhores sentados, vendo a colheita do algodão branco, 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 sendo colhido por mãos negras. Eu quero ver, eu quero ver. Olá, eu sou Francine Brandão. Essa história é um trecho adaptado do livro Ovo de Elefante. Ele é do escritor mineiro Tiago Melo Andrade. A primeira música é uma cantiga que eu aprendi com uma negra, quando eu contei essa história no encontro dos escritores africanos, na Galeria Olido, em São Paulo. E ela comenta que na família dela, eles contavam que essa cantiga vinha sobrevivendo desde os navios negreiros, quando vieram os primeiros negros da família dela da África para cá. E eles foram passando de geração em geração, que é a forma como as comunidades tradicionais, seja africanas, sejam indígenas ou caboclas, vão mantendo a sabedoria entre os familiares, porque eles já vêm com esse aprendizado de muitas gerações, bem antes deles terem acesso a escrever, a publicar, a estudar livros do seu povo. No fim, eu canto uma versão de Zumbi, que é da Helen Oléria. Eu conheço outras versões de outros cantores, porém eu acho que ela acaba não só cantando, mas contando a história do seu povo. E eu trouxe essa história para falar um pouco sobre um outro aspecto que eu trabalho na formação de contação de história que eu já dei em creche, em centro cultural, em condomínio, que é pensando junto assim com quem está participando da formação, para que contar história? Uma das possibilidades é para se curar. E essa história, quando eu pesquisei, adaptei, ensaiei, contei, a gente estava uma das escolas que eu trabalho, eu dou aula de artes na Educação de Jovens e Adultos Santo André. Quando eu trabalhei a primeira vez, a gente estava pensando de trabalhar em ou novembro, ou consciência negra, ou maio, enfim, a gente acaba correndo atrás de várias demandas que a escola vai ligando ao calendário de efeméride escolar. Mas, de qualquer forma, quando eu fiz esse estudo, a gente estava fazendo um trabalho com os alunos que tinha a ver com a questão negra, a gente tinha vários alunos negros e a gente também trabalhou, como são jovens e adultos, a reforma da Previdência, sob o ponto de vista das empregadas domésticas, porque haviam várias negras e muitas tinham trabalhado dessa forma. Então, no começo, eu estava acreditando que a história seria bem legal, para o que eles me traziam e para os temas, para os trabalhos que a gente fazia e pelo perfil do público, dos alunos. Quando, na verdade, a história também foi muito curativa para mim. Na ocasião, eu pegava trem num horário que estava muito cheio. Uma vez aconteceu um assédio e eu comecei a ter pânico de pegar o vagão, outra vez, depois disso. E aí eu tinha a impressão que eu não ia conseguir voltar a usar, fazer dessa forma o trajeto, Eu ia ter que acabar pensando em outras conduções. E aí eu tava estudando essa história, estudando a música da Helen Oléria. Na época dava pra eu fazer uma aula chama Corpo em Diáspora, com a bailarina antropóloga Luciane Ramos. Ela na Sala Crisantempo, na Vila Madalena. E ela tem um olhar de que a travessia forçada da África pra cá deixou marcas nos corpos dos brasileiros, geracionalmente, assim, passou gerações adiante
todos os efeitos, todos os mal-estar colateral dessa travessia. E aí fiquei um pouco com tudo isso na cabeça, tentando, sem querer, né, fazer uma conexão. E foi quando eu lembrei daquela música do Rapa, todo camburão tem um pouco de navio negreiro. Eu acabei juntando tudo isso. E aí eu tive o que a gente chama de uma epifania, quando você amarra vários estudos, várias pesquisas, várias vivências que você está fazendo sem esperar que isso vai acontecer. E a percepção que eu tive é que o mal-estar não era só do trem que tem assédio hoje em dia com as mulheres que sofrem machismo, mas que era um mal-estar do corpo, que nem essa pesquisadora Luciane fala, né? De gerações anteriores que já passaram muita violência, muita opressão, muito sufoco em transportes precários. Isso não quer dizer que na minha família rolou a questão do navio negreiro dessa história. Até porque, pelo menos nas gerações recentes que a gente tem contato ou fotos, eram todos branquelos igual mas eu digo de um sufoco de transporte, de repente, dos antepassados cearenses, vindo lá do Nordeste para trabalhar aqui. Eles contam de transportes super complicados, de pau de arara, enfim. Ou então dos familiares do interior de São Paulo, do interior do Paraná, que também pegaram transportes bem complicados até chegar a trabalhar aqui como operários, ou mesmo no interior mesmo, para a questão de boia fria e tudo. Então isso eu senti que ficou uma memória, né, de gerações passando esse sufoco que estourava na história do assédio do trem hoje em dia. E por incrível que pareça, depois que isso aconteceu, eu consegui voltar a pegar o trem. Tô trabalhando lá no ABC, já mudei de bairro, mas ainda pega, né, o trem para tentar agilizar um pouquinho, né, senão ele demora demais, porque eu trabalho em 2 cidades de onde eu moro. Então eu trouxe isso para trazer que às vezes você pesquisa a história com certeza que vai ser legal para o público e que eles é que vão aprender ou eles que vão se curar, não é você que vai se beneficiar. E muitas vezes a história traz uma melhora de aspectos que você sofria. E isso é inesperado. Às vezes você estuda uma história com certeza que aquilo vai te curar alguma questão e não acontece. E num outro momento você está adaptando, pesquisando, né, levantando histórias para outro tipo de trabalho, para outra situação, para outra apresentação e ela te faz bem. Então esse é um dos aspectos que eu trago lá na formação que eu trabalho, com professores, psicólogos, assistentes sociais, bibliotecários, estudantes, artistas e demais interessados. Eu tô trazendo um trechinho dessas formações e também um pouco do meu repertório nesses vídeos que eu tô chamando de histórias formativas. Eu tentei fazer lives em todas as redes sociais, porém eu não tenho muito bem certeza se é falta de memória, se o problema é a pecinha aqui que grava com problema, se é o celular, se é o pouco espaço que tem ou aqui ou em alguma mídia que eu tento jogar. Não funcionou, por isso que eu tô gravando, vou postar e vou divulgar. Mas eu quero trazer outras histórias que trabalham em diferentes aspectos para vocês terem uma ideia de como funcionam as minhas formações, as minhas narrações. Tá tudo um pouco resumido, porque agora também eu resolvi que eu vou fazer igual uma vlogueira que eu gosto, chama Tia Má, ela é baiana, ela tem esse canal, que ela liga, grava e ela põe no ar. É isso que nós vamos fazer, porque é a possibilidade que eu tenho. Fico tentando contar com parceiros de edição ou fazendo lives, mas tanto eu tenho dificuldades técnicas, quanto às vezes os próprios parceiros nem têm agenda para divulgar, para editar o que eu mando para eles. Então é praticamente ao vivo. Mas eu quero trazer, por isso que esses vídeos vão se chamar histórias formativas. E aí eu quero trazendo aos poucos as minhas contações, um pouco das minhas formações. Eu acabei não postando tanto quanto eu gostaria, quanto eu imaginei no começo da quarentena, por conta de também estar fazendo textos para concursos literários com a temática da quarentena, por conta de também estar fazendo mandalas que estão trabalhando aspectos das emoções perturbadas aqui no isolamento, mas vamos atualizando aos pouquinhos. E eu espero que você comente, compartilhe, curta, se inscreva, mas especialmente põe aqui para baixo sugestões, comentários, isso eu vou respondendo com carinho, porque tá dando para conciliar estudos, autocuidado, o exercício da criatividade, meditar e ver uns filmes bobos aí pra não ficar tão estressado com as notícias. Mas eu vou conseguir dar mais carinho do que às vezes eu dou quando tem as aulas, que por enquanto a gente tá em isolamento. E fala o que você achou, o que você gostaria de ver, que curiosidade você tem da formação, que histórias que vocês acham que vão ser bem-vindas. E é isso. Obrigada.